Vamos abrir a Bíblia, Salmo 4, vamos fazer a leitura de todo o Salmo, se nos diz a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi, ao mestre de canto com um instrumento de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Senhor, nós te louvamos e nos encontramos na tua presença em oração mais uma vez, pedindo agora, ó Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes e o nosso coração para compreendermos a tua verdade, a tua palavra nesse momento. Fale aos nossos corações, tire de mim qualquer coisa que possa impedir, ó Pai, que os meus irmãos possam entender a tua palavra, que de fato não sejam palavras minhas, não seja sabedoria minha, Deus, mas que seja a palavra do Senhor mesmo, nesse momento, nessa noite, falando aos nossos corações, Deus. No nome de Jesus, nós clamamos por isso. Amém. Meus irmãos, é inegável que esse contexto de pandemia atingiu a todos nós. Não existe uma nação, não existe um estado, uma cidade que não tenha um indivíduo que não foi afetado por essa pandemia. Seja diretamente com enfermidade, com parentes, ou indiretamente na economia, na suspensão de aulas, nós estamos sendo afetados. Nós estamos sofrendo as consequências, com intensidades diferentes, mas isso mexeu com todo mundo. É interessante que muitos, com isso, tiveram sua confiança, sua segurança, sua estabilidade profundamente abaladas, estremecidas. O que é que vai acontecer comigo? Qual vai ser o meu futuro? Jovens aí, um pré-vestibular, ansiosos por conta do Enem, não se sabe quando, como vai ser essa questão, quanto ao retorno das aulas, muitos aí na questão do emprego, alguns perdendo o emprego, como é que vai ser esse equilíbrio, o auxílio financeiro, como é que eu faço, essa crise atingiu todas as pessoas. E nesse contexto também muitos estão ansiosos, estão com medo, estão com insônia, não conseguem ter paz, não conseguem ter sossego, não conseguem descansar. Será que em momentos de angústia, como nós temos vivido nessa pandemia, em crises, será que nós podemos dormir em paz? Será que em contextos de crise, seja ela coletiva, como a que nós estamos vivendo aí da questão do coronavírus, ou seja individual, uma crise pessoal, de identidade, de familiar, será que nós podemos descansar? Será que existe a possibilidade aqui de termos paz para dormir, mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades? Esse Salmo 4, ele foi escrito por Davi também num contexto de crise, também num contexto de angústia. Davi estava sofrendo uma grande perseguição. Alguns apontam, como havia dito no início, uma similaridade entre o capítulo 4 e o capítulo 3, como sugere os versos 4 e 5 que nós lemos aqui inicialmente.
E é interessante que o Salmo 3 ele foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Não era uma pessoa desconhecida, não era alguém aleatório que estava perseguindo Davi e buscava matá-lo, tomar o seu trono, mas o seu próprio filho estava tentando matar no contexto dessa passagem do capítulo 3 e aqui também no capítulo 4. E o livro dos Salmos, ele tem essa característica mesmo de expressar as angústias, os sentimentos, as aflições do povo através de canções e poesias. Foi um livro aqui escrito por diversos autores em diversas circunstâncias e ele era utilizado inclusive em momentos litúrgicos pelo povo de Deus. E aqui no Salmo 4 temos Davi escrevendo esse salmo e diante dessa grande angústia, perseguição e sofrimento, ele pôde afirmar: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Como é que nós podemos desfrutar dessa paz que Davi desfrutou? Como podemos vivenciar esse verdadeiro descanso, mesmo quando estamos ansiosos, mesmo quando estamos angustiados, mesmo quando estamos com vários problemas, tribulações, angústias ao nosso redor? Como experimentar essa paz, esse descanso? É justamente sobre isso que meditaremos nessa noite, a oração noturna, dormindo em paz. Algumas verdades nós iremos ver nessa noite em como podemos fazer para alcançar essa paz, para dormir em paz, mesmo em um contexto de crise. E, em primeiro lugar, nós observamos à luz desse texto que nós devemos lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós. Para a gente experimentar essa paz, precisamos lembrar daquilo que Deus já fez por cada um de nós. Volte os seus olhos aí para o verso 1. Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Da angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É interessante que a estrutura desse verso 1 é acompanhado de uma petição, uma constatação e, novamente, outra petição. Irmãos, o segredo aqui dessa paz sublime que Davi experimenta, que ele passa aqui, tem como fundamento uma oração, uma vida de oração. E aqui essa oração que Davi faz é uma oração intensa. Davi ora aqui intensamente, ele diz: responde-me, ó Deus, ouve minha oração. Ele ora confiadamente. Ele clama, ele pede, ele busca a face de Deus. Uma oração intensa nos é revelada aqui. Calvino nos diz que os salmos são uma anatomia da alma humana. Ou seja, através dos salmos, dessas orações, desses cânticos, os salmistas eles expressavam mesmo quais eram os seus anseios, quais eram as suas necessidades, as suas falhas, os seus temores, mas também a sua confiança, a fonte de paz, de alegria, da justiça do homem. Quantas vezes você clamou ao Senhor intensamente? Quantas vezes você chegou no seu quarto e se derramou mesmo na presença de Deus? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração para o Senhor, para mostrar o que está no seu íntimo? Será que nós temos feito isso? Será que temos nos derramado diante de Deus? Quando nós oramos dessa forma, quando nos derramamos dessa forma, nós fazemos o que o apóstolo Pedro nos recomenda, nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos temores, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Que verdade maravilhosa! Podemos orar ao Senhor, podemos nos derramar diante do Senhor, porque Ele nos ouve.
Edmund Bonds, ele faz uma declaração desafiadora para nós, para a nossa igreja, para cada um que está ouvindo nesse momento. Ele diz o seguinte: o que a igreja precisa hoje não é dos melhores mecanismos, não é novas organizações ou novos métodos, mas a igreja precisa de homens, homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo, ele não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Ele não vem sobre maquinaria, sobre estruturas, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens, homens de oração. Nós precisamos orar. Precisamos nos derramar diante do Senhor. Que desafio! Será que nós temos sido homens e mulheres de oração? Será que temos nos derramado diante da presença do nosso Deus? Davi, buscando essa paz, experimentando essa paz, ele o faz e o tem porque ele ora ao Senhor. E é interessante que nessa oração de Davi, ele se derrama diante de Deus, mas ele não se esquece aqui do que Deus já havia feito por ele. Veja o que ele diz no verso 1: na angústia me tens aliviado. Calvino, ele comentando esse texto, ele aponta que Davi aqui menciona benefícios que ele já tinha recebido do Senhor. Ele é alimentado por isso. Ele nutre a sua fé com vislumbres, com memórias do que o Senhor já tinha feito por ele. Ele é fortalecido pela memória, pela lembrança das bênçãos de Deus sobre a sua vida. É interessante que ao longo dos Salmos, essa linguagem vai ser muito presente. A intenção mesmo do salmista, mesmo num contexto aqui de luta, de dificuldade, se lembrar dos benefícios do Senhor. Isso aqui alude a uma outra passagem bíblica escrita pelo profeta Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esse deve ser um exercício constante na minha e na sua vida. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta, nos momentos de enfermidade, precisamos olhar para o Deus que fez tudo por nós, que nos sustentou, que nos conduziu até aqui. E quantas coisas, meus irmãos, nós percebemos que foi Deus que fez por nós. Seja você mais novo até o mais idoso nos assistindo, Deus fez muito em sua vida. O próprio fato de estarmos agora conectados é providência de Deus, é cuidado de Deus. O fato de termos saúde para assistir, para ouvir, para ver. O próprio fato de termos a condição, ter acesso a isso, é prova do que Deus tem feito em nossas vidas, o cuidado dEle, as suas promessas. A promessa de Jesus Cristo que nós passaríamos por aflição, mas que nós podemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. A promessa de que Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A promessa da vida eterna alcançada na cruz do Calvário. Meus irmãos, quando tudo na nossa vida quiser tirar o nosso sossego, a nossa paz, o nosso sono, o nosso descanso, lembre-se do que Deus fez por você. Lembre-se do que Deus fez na sua vida e não é pouca coisa. Como nós temos aquele hino no inário, conta as bênçãos e verá surpreso quanto Deus já fez na sua vida. Conte as maravilhas, lembre-se daquilo que Deus fez por você. Confie nele. Essa é uma das bases para essa paz de Davi. Ele ora e lembra do que o Senhor fez por ele. Mas em segundo lugar, Davi nos mostra que essa paz ela pode ser experimentada buscando uma vida de piedade. Versos 2 e 3.
Interessante que parece que Davi aqui ele muda um pouco o foco. Ele estava falando com Deus, orando a Deus, direcionado a Deus, mas no verso 2 aí ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? E aqui, Davi ele constata o pecado presente na humanidade, naqueles homens que estavam perseguindo, homens que amavam a mentira, amavam a vaidade. Vaidade e mentira parecem estar encharcando o caminho dos homens desse mundo. A busca pelos prazeres e paixões passageiras, tudo vaidade, como diz lá o sábio em Eclesiastes. A construção de uma identidade, de uma vida, de uma aparência, de um transparecer aquilo que não se é, a mentira presente na vida dos homens. E contra isso, Davi fica indignado. Uma indignação santa, uma indignação justa. Até quando vocês vão continuar desse jeito? Sabe, irmãos, parece que a gente está tão acostumado com o pecado, com a imoralidade aí fora. É tanta corrupção, tanta prostituição, é tanta luxúria, tanta fornicação, tanto adultério nas músicas, nas séries, nos filmes, à luz do dia. Isso não choca mais a gente. Já virou algo normal, banal. Mas nós não podemos nos acostumar com isso. E pior que acostumar é achar que é normal, que pode, que está tranquilo, aceitar, impregnar e muitas vezes vivenciar isso também. Os homens que vivem nesses costumes, nessas práticas da injustiça, da vaidade, da mentira, vivem em costumes que não trazem paz. Não experimentam paz. Mas Davi, no verso 3, diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Muitos podem não gostar dessa verdade, mas o Senhor faz distinção entre aqueles que andam no seu caminho e aqueles que praticam a injustiça. E essa distinção, essa separação entre o caminho dos ímpios e o caminho dos justos vai estar presente em toda a trama do livro dos Salmos. E algo que fica marcado aqui entre esses dois grupos é que o Senhor conhece os seus caminhos e Ele faz distinção entre um e outro. Nós hoje olhamos para as pessoas e muitas vezes com receio. Hoje nós olhamos para alguém, para um estranho e a gente não sabe em quem confiar. Não podemos confiar em ninguém, não dá para saber quem vai fazer isso ou aquilo. Mas essa distinção, por mais que a pessoa possa colocar uma maquiagem, possa aparentar viver uma vida que não é sua, e nós não consigamos distinguir, mas, meu irmão, Deus conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O Senhor faz essa distinção. E algo muito importante aqui nessa passagem é que o verbo aqui no hebraico para distinguir seria melhor traduzido como separar, escolher. É como se Davi estivesse dizendo: o Senhor escolhe o piedoso. Inclusive, essa é a tradução da Nova Versão Internacional. E o Senhor ouve aqui a oração deste homem piedoso, que Ele escolhe, que Ele distingue, que Ele separa. Nós sabemos, queridos, que Davi, ele foi o rei escolhido por Deus para liderar o reino de Israel, o seu povo. Saul tinha sido um rei escolhido pelo povo, de acordo com o padrão, com os princípios, com as características que o povo queria. E nós vimos a tragédia que foi o reinado de Saul.
Mas Davi foi o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, o rei ungido pelo Senhor. E Deus também separou, escolheu e enviou seu Filho, Jesus Cristo, que em tudo foi justo, que em tudo foi perfeito, que em tudo agradou seu Pai, e as orações de Cristo, inclusive a que Ele fez e faz por nós, são atendidas por Deus. E aqui, queridos, nós temos uma outra verdade pela qual podemos ter paz ao dormir, ter paz ao descansar, ter paz em meio às aflições desse mundo. Nós somos escolhidos por Deus. Somos escolhidos por Deus através do seu Filho. Ele ouve as nossas orações, Ele sabe quem somos. Sabe quem somos. Somos o seu povo. Somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Ele por isso. Podemos descansar e refugiar nessa verdade maravilhosa. E dessa forma, portanto, devemos viver buscando ser piedosos. Deus nos escolheu para isso. Se buscamos, de fato, uma vida de piedade, se somos escolhidos, somos separados, Deus ouve a nossa oração, podemos ter paz, podemos descansar, podemos à noite botar nossa cabeça no travesseiro e ter a certeza de que o nosso Deus está conosco. Mas uma terceira verdade que o salmista nos mostra, pela qual podemos experimentar essa paz noturna, essa paz do sono, é confiando no Senhor e não em nossas próprias mãos. Precisamos confiar no Senhor e não em nossas próprias mãos. Versos 4, 5 e 6. Veja aqui o que Davi diz nos versos 4 e 5. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi ficou indignado com aqueles homens que viviam na vaidade e que falavam mentiras. Mas é interessante que essa indignação não tomou conta do seu coração. Davi não pagou o mal com o mal. Ele não usou das mesmas armas dos seus inimigos. O salmista diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, não sejam omissos quanto à injustiça, quanto à vaidade, quanto à mentira, quanto à corrupção, quanto à imoralidade. Irai-vos, indignem-se mesmo. Nós vemos o próprio Jesus agindo dessa forma quando ele entrou no templo, vendo o que aqueles cambistas estavam fazendo no templo, na casa do seu pai. Ele pega o azorrague e destrói, vira aquelas bancas. Jesus indignou-se com a forma como aqueles homens estavam se comportando. Davi aqui se indigna, fica irado também. Mas ele não praticou a mesma maldade dos seus inimigos. Não pecou, não utilizou a mesma arma dos seus inimigos, as mesmas tramas. Davi está nos alertando aqui para não sermos tolos a ponto de nós tratarmos a mentira com a mentira. Tratar o ódio com mais ódio. Não usar a mesma lança que lançaram em nós. E é interessante que olhar para a vida de Davi é olhar para um homem que teve tudo para retribuir o mal e a perseguição que ele havia sofrido. É interessante que o relato nos mostra da história na Bíblia de que Saul procurou diversas vezes matar Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, inclusive com a lança que Saul tinha lançado contra Davi. Mas Davi não fez. Davi não retribuiu o mal com o mal. Davi não quis fazer justiça com as próprias mãos. E dessa vez nós percebemos aqui
o seu filho Absalão, juntamente com os seus aliados também, que procuravam matá-lo, que procuravam tirar a sua vida, tirar o seu trono, mas Davi não usa as mesmas armas que os seus inimigos, que os seus opositores. Ele não tornou aqui o mal com o mal, ele se irou, mas ele não pecou. Meus irmãos, a indignação não pode tomar conta dos nossos corações a ponto de pecarmos. Não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Não podemos andar por esse caminho. Não faça como os perversos. Não faça como os homens maus. Enquanto outros se levantam com armas malignas, de forma sorrateira, de forma maligna mesmo, nós precisamos levantar as armas do Evangelho. É interessante que Davi diz aqui: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Existe aqui, falado por Davi, uma prática que é negligenciada por muitos de nós. Davi aqui, ele atenta para a necessidade de fazermos uma autoanálise, um autoexame em nosso próprio coração. Precisamos pensar antes de agir. Precisamos procurar entender os nossos sentimentos, o que está acontecendo, organizar as nossas sensações e emoções. Quando agimos de acordo com o nosso impulso, a tendência é fazer coisas de forma equivocada, pecaminosa mesmo. Mas Davi está dizendo que calma. Vá no seu travesseiro, deite, consulte o seu coração. Sossegai. Calma. Não haja por impulso. Quais são as suas intenções nisso? O que está por trás do seu coração? Será que o seu coração está refletindo a palavra, o caráter de Deus? Será que você está pensando em fazer algo que de fato Deus deseja que você faça? Ou será que você está querendo fazer a mesma coisa que os outros? Consulte a sua alma, consulte o que rege as suas práticas, o seu coração. Faça um autoexame mesmo. Quando fazemos isso, contamos até 1, 2, 3, até 10, até 100. Quando pensamos, quando paramos, quando analisamos, quando ponderamos, nós temos calma em nosso coração. Davi nos chama para fazermos esse autoexame. O que será que tem regido a nossa vida? Consulte o seu travesseiro, consulte o Senhor, peça a Deus mesmo para que sonde quais as suas intenções. Davi então escreve: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, ofereça aqui a Deus sacrifícios de justiça. Não conte mentiras como aqueles que vivem na mentira. Fuja da vaidade, não sejam como aqueles que andam, que vivem em vaidade. Não xingue seu irmão porque ele tem um posicionamento político contrário ao seu. Não envergonhe o nome de Cristo publicando mentiras, acusações falsas na internet. Não deixe que a indignação por causa da injustiça, corrupção e imoralidade faça com que você chame o seu irmão de tolo. Não deixe que essa indignação faça com que você deseje a morte do outro. Não peque. Antes, ofereça sacrifícios de justiça. Mas, pastor, o que são aqui esses sacrifícios de justiça? Esses sacrifícios têm a ver com ritos que aconteciam no tabernáculo e posteriormente no templo. Ritos que eram particulares às leis cerimoniais do Antigo Testamento. E esse sacrifício de justiça aqui eram armas do Deus eterno no culto que eles faziam na Antiga Aliança. Mas quais são essas armas para nós hoje? É a oração, é a leitura da palavra, é a busca pela intervenção de Deus, é a comunhão com os irmãos, são os cultos públicos e privados que podemos fazer ao Senhor.
Essas são as nossas armas, são esses os sacrifícios que devemos oferecer, e nisso confiamos no Senhor. Quando não agimos, iramos, mas não pecamos, consultamos, pensamos, entregamos os nossos sacrifícios e confiamos no Senhor, nós estamos declarando: não é pela força de André, não é pela força de Elias, não é pela força de você que está ouvindo, mas é o Senhor. Eu confio no Senhor, eu confio na intervenção de Deus e não na minha mesma. É isso que Davi está nos mostrando aqui. Confiamos no Senhor e não em nós mesmos. Quando usamos as mesmas armas que essas pessoas más, quando procuramos retribuir o mal com o mal, quando usamos essas armas ao invés de procurar a justiça de Deus e queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos de forma prática deixando de confiar no Senhor e confiando em nós mesmos. E a gente não vai ter paz nisso. Mas quando nós confiamos no Senhor, confiamos que a Ele pertence a justiça, a Ele pertence o domínio, a Ele pertence a vingança, nós estamos confiando no nosso Deus. E quando confiamos no Senhor, meus irmãos, nós temos paz. Podemos descansar, podemos dormir em paz, tranquilos. Mas o verso 7 nos apresenta uma quarta verdade, um quarto motivo pelo qual podemos experimentar essa paz, que era entendendo de onde vem a nossa alegria. Veja o verso 7, o salmista diz aqui nesse verso que a verdadeira alegria, a alegria duradoura, ela vem do Senhor, vem de Deus. Ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Davi aqui faz um paralelo com a alegria que vem do Senhor, proporcionada pelo Senhor, cuja fonte é o Senhor, da alegria proporcionada pelos bens materiais, o cereal e os prazeres do mundo, o vinho. É comum nós vermos pessoas com tanto dinheiro, tantos bens, que dizem aproveitar a sua vida excedendo nos limites da bebedeira, das festas, das orgias, em toda sorte de prazeres carnais, mas ainda assim essas pessoas se pegam solitárias, infelizes, incompletas. Interessante que o salmista não diz que não há felicidade, não há alegria nessas pessoas. Elas até possuem lampejos de alegria e prazer, mas são rápidos e passageiros. Não são duradouros. Tem fim, é fugaz, é etéreo. O salmista destaca: mais alegria me puseste no coração. Queridos, nós podemos experimentar uma alegria que excede em muito a alegria desse mundo. É uma alegria duradoura, uma alegria que ultrapassa as adversidades, uma alegria que nos contagia mesmo em meio à necessidade financeira, uma alegria mesmo em meio à dor da doença, uma alegria mesmo em meio à solitude, uma alegria apesar de qualquer adversidade, porque essa alegria vem de Deus, não vem de nós mesmos, não vem do que nós temos ou do que fazemos, mas é o Senhor que coloca essa alegria em nós. O que Davi está querendo dizer aqui, em outras palavras, é: não existe maior alegria do que conhecer ao Senhor e ter comunhão com Ele. Porque quando nós entendemos que ter o Senhor é tudo que nos basta, tudo mais se torna secundário, porque o Senhor é o principal, Ele é o principal. Quando isso acontece, todas as luzes da glória e riqueza perdem o brilho, porque só há espaço para só há espaço para o nosso Deus. A nossa glória, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso prazer eterno, constante, vem do Senhor e de conhecer o Senhor.
profeta Jeremias nos diz, no capítulo 9, versos 23 e 24, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A nossa alegria está no Senhor, em conhecê-lo, em ter comunhão com Deus. Por desfrutar dessa alegria, a alegria da salvação, a alegria de termos Cristo em nossas vidas, a alegria de saber que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a alegria de saber o que está reservado para todos nós, nós podemos descansar em paz, confiantes, alegres no Senhor, que nos concede e nos enche de alegria, porque a alegria dele é a nossa força, é a nossa paz. O salmista então conclui no verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi está confiando em Deus e, portanto, aqui ele descansa, ele tem paz. Enquanto nós descansamos, Deus está trabalhando. Enquanto nós dormimos em paz, o guarda de Israel, que não dorme nem dormita, ele está ao nosso favor, intercedendo por nós, nos guardando, conduzindo todas as coisas. Ele está no controle da minha e da sua vida, da nossa história, do nosso país, de todo o universo. O Senhor está no controle. Podemos descansar. Podemos desfrutar dessa paz, meus irmãos. Podemos desfrutar dessa paz mediante a fé em Jesus Cristo. E não apenas de uma paz de Deus, mas de uma paz com Deus, de nos relacionarmos com Ele. Não somos mais seus inimigos, não somos mais filhos da ira, mas somos agora seus filhos e podemos nos relacionar, desfrutar dessa paz, de estabilidade, podemos nos repousar nisso. Através de Jesus Cristo, aquele que o Senhor distingue para si e tem as suas orações atendidas, aquele que ofereceu um sacrifício completamente perfeito e agradável, através dele, de Jesus, nós desfrutamos dessa paz maravilhosa, de poder dormir, porque nós podemos descansar seguros, porque ele nos faz repousar em segurança. Ele é o nosso pastor. É Ele que nos conduz em pastos verdejantes. É Ele que é o nosso pastor. E nada nos fará falta. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso rochedo. Ele é a nossa paz. Podemos dormir em paz. Podemos descansar em paz. Podemos confiar nessa paz. Que essa verdade nos aqueça, nos anime, para que mesmo em meio à maior dificuldade que você esteja vivendo, tirando o seu sossego, tirando o seu sono, causando ansiedade, te dando insônia, saber que você pode descansar seguro, porque o Senhor está contigo.